O mito de Procusto. Apesar do mito de Procusto não ser muito conhecido, vale dizer que é, sem dúvida, um dos mais sombrios. Originado na mitologia grega, Procusto era um gigante que trabalhava em uma estalagem nas altas colinas da Ática, onde oferecia hospedagem para os viajantes. No entanto, sob os tetos simpáticos que convidavam ao descanso e ao conforto, se escondia um segredo terrível. Procusto tinha uma cama de ferro, na qual convidava seus hóspedes a se deitarem. À noite, enquanto dormiam, ele aproveitava para amordaçar e amarrar suas vítimas. Se a pessoa fosse mais alta e seus pés, mãos ou cabeça não coubessem exatamente nas dimensões da cama, Procusto os cortava. No contrário, se a pessoa fosse menor, ele quebrava seus ossos para ajustar as medidas. Nunca nenhum viajante se adaptava à cama, porque, secretamente, Procusto possuía duas versões de tamanhos diferentes, e armava para que seu hóspede nunca coubesse no leito. O gigante manteve este terror por muito tempo, até ele ser capturado por Teseu, que o condenou ao mesmo terror que ele desferia aos seus convidados. Prendeu-o à sua própria cama e cortou-lhe a cabeça e os pés. O mito do leito de Procusto é muitas vezes utilizado como uma metáfora para situações em que se pretende impor um determinado padrão, ou querer a todo custo obrigar que algo encaixe numa matriz pré-estabelecida ou pré-determinada, e por isso representa a intolerância humana. O que é síndrome de Procusto? Bom, a síndrome de Procusto faz referência às pessoas que não hesitam em discriminar e até mesmo em perseguir quem é superior a elas em talento e habilidades. São pessoas que não progridem e nem deixam os outros progredirem, com perfis frustrados ou autoestima muito frágil e que estão presentes em muitos ambientes do nosso dia a dia. Alguns sinais da síndrome de Procusto são: não comemorar o sucesso e a conquista dos colegas. A insegurança e o medo de ser superado pelos outros são fatores que contribuem para estimular essa síndrome. Ao perceber alguma vitória que não a sua, a pessoa se sente extremamente ameaçada e não consegue comemorar algo que não seja feito por ela. Esse tipo de atitude impede o crescimento da carreira do próprio indivíduo e o maior aproveitamento do sucesso dos colegas. Aversão e desafios. Um ambiente desafiador pode evidenciar quem sofre com esse mal. Por medo de serem superadas por outros colegas, pessoas que sofrem com a síndrome não gostam de se expor a certas situações que possam revelar suas fraquezas ou inferioridades. Boicotamento de ideias e desmotivação dos outros. O conflito de ideias é algo saudável, pois gera crescimento e inovação de pensamentos. Porém, é imprescindível que esses conflitos sejam feitos com uma intenção construtiva e de colaboração. Uma pessoa que sofre com essa síndrome boicota ideias, desmotiva os outros com a intenção de diminuí-los. Como consequência, quando um profissional desmotiva os outros por questão de insegurança pessoal, ele acaba prejudicando a equipe como um todo. Age de maneira ríspida frente às opiniões alheias. Por se sentirem ameaçadas, pessoas com a síndrome de Procusto não aceitam as opiniões alheias. Além disso, por causa dessa insegurança que sentem, buscam fazer as ideias de outros parecerem absurdas. O papel das emoções na síndrome de Procusto. Pessoas que sofrem com essa síndrome vivem em meio a uma contínua frustração e continuam com uma pequena sensação de controle das situações. Por trás das suas palavras se evidenciam um verdadeiro egocentrismo e um pensamento inflexível extremamente hostil. São perfis de autoestima extremamente frágeis, por ser muito baixa ou, pelo contrário, por ser exagerada. Não possuem o menor controle sobre suas emoções, tomam como ofensa as capacidades e acertos dos outros,
têm um medo exacerbado das mudanças e possuem uma posição irracional. Por isso, pessoas que são afetadas pela síndrome de Procusto, na verdade, são as pessoas que não sabem lidar com as próprias emoções. Desenvolver sua inteligência emocional é uma ótima solução para se livrar das amarras da inveja e do sentimento de ameaça quando enfrente a alguém mais capacitado. Procusto significa o esticador, em referência ao castigo que aplicava às suas vítimas. A mesma personagem é às vezes referida como Polipemon ou Damastes. Impossível não se perceber a analogia do mito. Ele representa claramente a intolerância do homem em relação ao outro. Quantas vezes o espírito de Procusto apareceu na história da humanidade? Ele esteve presente no massacre que os europeus praticaram contra os habitantes do continente americano. Esteve presente na crueldade da escravidão negra, no absurdo do Holocausto, onde o ser humano, por se achar superior ao outro, por considerar que o outro não cabe nas suas medidas, resolve subjugá-lo, enquadrá-lo, civilizá-lo. Em toda a história da humanidade, o homem intolerante tentou enquadrar em seus padrões de comportamento todos os considerados diferentes. Não poucas vezes ele usou a figura e o nome de Deus para fazer o enquadramento. Foi assim na Inquisição e na caça às bruxas, e tem sido assim nos dias atuais, infelizmente. O gigante bandido intolerante da mitologia grega está sempre à solta em nosso mundo. Seu espírito aparece sempre que o homem mutila o outro, se não fisicamente, mas psicologicamente, quando este não se enquadra em seus padrões estabelecidos. Infelizmente, não poucas vezes, a escola também tem sua cama de Procusto, e nela alunos diferentes têm sido mutilados em suas características em nome do padrão social. Para caberem na cama escolar, são podados em suas almas. Não é isso que fazemos quando temos uma única forma de avaliar uma turma de 30 alunos? Quando os medimos da mesma forma, não estaria o insucesso dos alunos, o alto índice de reprovação e evasão, ligado a essa tentativa de enquadrá-los nos padrões? Não deveria a escola procurar uma forma de conviver com os mais diferentes tipos de pessoas que formam o mosaico escolar? Mesmo que para tanto se precisem quebrar paradigmas educacionais e termos um novo olhar, ou melhor, olhares às pessoas de nossos alunos. A deusa Atena, incomodada pelo clamor das vítimas de Procusto, vai procurar o malfeitor e tenta convencê-lo a mudar de atitude. Mas fica estarrecida quando ele argumentou que estava fazendo o correto, pois sua cama estava apenas fazendo justiça, acabando com as diferenças entre os homens. Mas não é diversidade uma característica de homens e mulheres? Então, por que insistir em obrigar homens e mulheres a viverem segundo os meus padrões ideais, forçando-os a ajustar suas vidas aos conceitos pré-estabelecidos, fazendo isso em nome de Deus e em nome de fazê-los felizes?